nem li o Evangelho, era um pouquinho só, irmã. Não dá, senão eles ficam me cobrando aqui. Eu escutei no finalzinho. Capítulo 13, versículo 13. Chama-me caridade e sou rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque eu sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e o coração angustiado venho vos dizer: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quantos tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhe ao ouvido: coragem, há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonada, tenham paciência, Deus está aí. Sois suas amadas e sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me, voltando para o meu lado, grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre os seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome. Porque se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchia o seu estômago. E eu repetia ainda: coragem, coragem. Então uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger essa pobre pequeno ser que não tomava no seu estéril senão alimento suficiente. Boa tarde a todos, a todas também, né? Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. A história que eu vou contar para vocês se chama O Mancebo Rico e ela aconteceu há aproximadamente 2000 e poucos anos atrás. O lugar era Cesareia, um lugar que era considerado a capital do ócio e do prazer. Um porto muito valioso sobre o Mediterrâneo, uma cidade embelezada por Herodes, um templo suntuoso, vilas ajardinadas, luxuosas. É nesse cenário que a gente encontra um jovem muito rico, numa tarde muito quente de verão, e esse jovem está refletindo. Ele reflete sobre o acontecimento da manhã. Naquela manhã, ele encontrou alguém. Naquela manhã, ele escutou a seguinte frase: vende tudo, reparte com os pobres, vem e segue-me. E o jovem, naquela tarde, ele podia lembrar, podia escutar ainda essas palavras que soavam em seu ouvido. Aquele homem que ele encontrou, com olhos tão fulgurosos, brilhantes, tão lindos, doces, mas as suas palavras firmes: vem, segue-me. E o jovem podia ainda lembrar de todo o diálogo, lembrar de tudo o que aconteceu. Lembrar de que quando o encontrou, todo o seu corpo estremeceu. Ele viveu, quando os seus olhos repousaram nos olhos dele, sensações que ele nunca tinha vivido. Esse jovem muito rico tinha uma casa luxuosa, seu corpo era tratado com massagens, óleos, ungüentos caríssimos. A sua mesa era um banquete todos os dias. Todo esse luxo. E ele se sentia vazio. Algo lhe faltava. Algo que todo aquele dinheiro que ele tinha não podia comprar. E a paz sempre lhe escorria entre os dedos. Mas naquela manhã, ele sentiu aquilo que faltava ser preenchido apenas com o olhar. Ele sentiu a paz por alguns instantes, mas vacilante ele recorda de todo o diálogo. Ele recorda que disse ao mestre: eu não tenho medo de doar
o que eu tenho, o que eu possuo. Mas, por favor, me dá uma semana. Os jogos de Cesareia estão começando. Eu gastei uma fortuna com meu treinamento, com cavalos árabes que comprei. E eu posso ganhar os louros para Israel. Como resposta, ele escutou de Jesus: não tenho tempo para te dar. O reino dos céus começa para ti agora, nesse momento. Não posso esperar. Vem, segue. Titubeante, ele reforçou: mas eu não tenho medo de dar o que eu possuo. Eu só quero essa semana. Não posso esperar. Vem. Eu quero a ti. Renuncia a ti mesmo. Eu te darei o tesouro do céu. Toda essa conversa, todos esses sentimentos estão revividos à tarde enquanto o jovem reflete. Mas o jovem se lembra que a sua atitude foi fugir. E aí, aquela tarde, ele ainda está ali, hesitante, titubeando. É óbvio, o tempo passa e uma semana passou muito rápido. Os jogos começaram, as festas em Cesareia. Fanfarras, alegria, música, barulho em toda a cidade. As quadrigas são alinhadas. Os cavalos, extremamente fogosos, chegam a empinar, tamanho barulho dos gritos, dos aplausos. Porém, mãos fortes e ágeis dominam os animais, chicotes estalam no ar. E aqueles frágeis carros ganham velocidade imensa. A corrida começa. Mas, logo à frente, numa manobra menos feliz, um carro tomba. Um corpo rola e é dilacerado, pisoteado por patas de animais velozes. Entre uma pasta de areia e sangue, seus olhos podem ver o amigo celeste. E ele pode escutar: vem, segue. Renuncia a ti mesmo, segue. E dizem que mesmo com o rosto deformado, ele parecia sorrir. O que é, né, essa tal dessa morte, né, que nós tanto tememos? E parece que a gente novamente combinou, né? Então, nós estamos sempre se encontrando e sempre combinando as coisas. Não sei aonde, mas que a gente se encontra é possível, a gente se encontra, né? Então, o que é essa tal dessa morte, né? Se não, a volta ao mundo espiritual. Mas a volta para essa verdadeira pátria, né, tem consequências. O problema não é morrer, não está em morrer, em voltar para a vida espiritual. Mas o problema está em como é que a gente chega lá no mundo espiritual. Eu costumo brincar, como é que está a nossa mala. Quando a gente chega lá no destino final, como é que a gente está com essa mala, né? Então, vem de encontro a isso aqui que a gente falou, né? Que a Alice falou. Então, por que tantas reencarnações? Por que essa vinda, né? E volta, vem e volta. Vem para essa pátria, que é uma cópia, volta para a pátria verdadeira. Por que a gente tem tantas reencarnações? Né? Qual é o objetivo da encarnação? Eu quero ajuda, quem vai me ajudar? Quem arrisca um objetivo para a encarnação? Ninguém vai me ajudar hoje? Não, ninguém vai me ajudar hoje. A evolução espiritual nossa. A evolução espiritual. Mais alguém?
Então, a gente podia dar muitas respostas para os porquês da reencarnação, mas você foi na mais, vamos dizer assim, né, que a gente resumiria como a principal, né, na mais certeira é essa. A gente vai reencarnando, desencarnando e tornando a reencarnar para evoluir, né? Já que a gente foi criado simples e ignorantes, a gente precisa aprender. E só tem uma forma da gente aprender, vivenciar, né? Ninguém aprende por osmose, ninguém aprende por ninguém. Só a gente pode aprender e por isso a gente vem e vai nesse movimento de aprendizado, né? E evoluir, volto a afirmar, ninguém evolui por ninguém. Eu só posso fazer o meu trabalho, o meu aprendizado. Posso até ajudar alguém a aprender, mas quem vai ter que realmente praticar é a pessoa, né? Então, evoluir, a gente também pode dizer que é o encontro da felicidade. Claro, se eu aprendi, né, e estou livre das necessidades de aprendizados mais difíceis, eu estou encontrando a felicidade conforme eu vou evoluindo, né? Evoluir é tapar aquele vazio, suprir aquela falta, né, que aquele moço rico que tinha tudo não tinha, né? Conforme a gente vai evoluindo, a gente começa a dar valor para outras riquezas. E aí, conforme a gente vai aprendendo e evoluindo, esses buracos que parecem existir dentro de nós vão sendo, né, preenchidos. É a paz, então, que advém da gente vivenciar pensamentos, palavras e ações, né? Exemplo fácil, né? Um moço muito rico, ele não se incomodava nem com a riqueza, mas ter que abandonar as bajulações, ter que abandonar as vontades preenchidas quando, né, simplesmente pensava, ele tinha tudo. Isso era o mais difícil para ele de abandonar. Ele disse para Jesus, eu não me incomodo de dar os meus bens de repartir, né? Mas o que era difícil de deixar? As glórias de ser o vitorioso do jogo, né? De ser o campeão. Isso é o que é difícil, né? A gente deixar as nossas vaidades. Então a gente precisa, a gente vem com umas bandeiras, né? E a gente pega nessas bandeiras, mas a gente só faz a parte de falar, de pegar na bandeira. Mas na hora de agir, quando a coisa é com a gente, é diferente, né? Então assim, a gente pega, por exemplo, na bandeira da paz, né? Quantos de nós aqui não luta pela paz e não quer a paz? Toda hora a gente está falando isso, né? Quando a gente vê um país em guerra, a gente fica até bravo. Poxa vida, será que eles não percebem que não vai adiantar ficar tirando um no outro? Mas se alguém vem, pisa no nosso calo, aí sai de baixo, aí a guerra se instala, né? Muito facilmente a guerra se instala. Quando é conosco é diferente. Então a gente precisa, para evoluir realmente, para conseguir essa paz, a gente precisa esse alinhamento, né, dos pensamentos. Do que a gente pensa? A gente pensa na paz. Das palavras, a gente fala pela paz. E das ações, a gente age em paz, né? Ou por tudo a gente está esbravejando. Então, vamos dizer assim, essa é a fórmula. A fórmula está dada, né? A fórmula é essa. Para a gente começar mais rapidamente a evoluir e mais rapidamente a gente vencer tantas idas e vindas. A gente, como os orientais dizem, a gente vencer a morte, né? Então, para auxiliar nesse processo ascensional, ou seja, nesses aprendizados, Deus concede ao ser humano algo muito especial, que é o livre-arbítrio, né? Com o livre-arbítrio, a gente tem a liberdade de escolha. Bom, se eu posso pensar, se eu posso raciocinar, eu posso escolher, né? E a gente pode então afirmar que o ser humano é
arbítrio do seu próprio destino. Ou seja, forjamos nosso próprio destino. E cada um forja o próprio destino, escolhe o que quer, independente das motivações, né? E nesse movimento de escolha vai estar acionando a lei de causa e efeito. Então não importa, né? Qualquer escolha que eu fizer, eu vou acionar essa lei. É essa lei de causa e efeito que surge através do livre-arbítrio. Então, cada decisão que eu tomo, eu estou movimentando essa lei. Se a justificativa também, isso é uma coisa que a gente faz, né? Ah, eu vou falar só uma mentirinha assim, sabe? Bem pequenininha. Mas não tem problema. Eu vou logo me justificando. Porque essa mentirinha que eu vou falar vai fazer bem para outra pessoa. Será verdade? Será que vale mais a gente falar realmente uma mentirinha? Então, é uma mentira. Ela não deixou de ser uma mentira, mesmo que ela tenha uma boa justificativa. Mas ela continua sendo mentira. Então, a gente vai estar acionando a lei de causa e efeito. E será que de uma forma positiva é uma boa escolha falar a mentira? Né? Então, e isso também acontece em qualquer plano da vida. Se a gente está aqui encarnado, ou se a gente está lá no mundo espiritual desencarnado, a gente sofre o efeito dessa mesma lei e a gente tem o mesmo direito de escolha, aqui ou lá, né? E a coisa acontece da mesma forma. Então, não é porque eu estou aqui que acontece isso, não. Isso é a lei geral, tá? É a lei do espírito e não lei da matéria. Ela também acontece na matéria. Então, vamos refletir um pouquinho nessas escolhas, né? Bom, eu tenho o direito de escolher, eu raciocino, eu vejo, né? Eu pensei até naquela mentirinha, falei, mas eu escolhi a mentira. Eu fiz uma boa escolha? Não, né? Então, a minha escolha foi infeliz. Eu optei em não falar a mentira, eu fiz uma boa escolha. Então, nós temos sempre a opção de uma boa escolha ou de uma escolha infeliz. Quando eu faço uma boa escolha, eu dou um passo em direção ao progresso. Né? Porém, quando eu faço uma escolha não muito boa, eu dou um passo em direção a uma provação ou uma expiação. Ou seja, o que a gente diz, né? Eu arrumei para mim um karma, né? Mas karma lá. Né? Como é que isso funciona? Né? Claro, límpido. A escolha vai gerar, lei de causa e efeito, a escolha infeliz vai gerar uma provação ou uma expiação. E aí vamos mais um pouquinho. Tá, e o que é uma provação? Qual é a diferença? Né? O que é uma provação? Uma provação são as lutas que a gente tem para aprender. Então, a gente tem a oportunidade de passar na provação para aprender. Normalmente somos rebeldes, né? Somos repetentes, somos preguiçosos. Quantos de nós, né, não teimamos o tempo inteiro? A gente já viu que a gente está errado, mas a gente continua batendo o pé, porque é mais fácil. Né? Então, as provações, elas vão acontecer até que a gente, né, aprenda. É como na escola. Você faz prova. Você é dada a matéria e você faz prova. Se você passou, foi nota boa, você não precisa mais fazer aquela prova. Você vai em frente, você vai fazer outra. E aí a gente percebe que provas vão existir sempre. Mesmo espíritos mais elevados, de categorias mais elevadas que a nossa, eles ainda têm provações diferentes das nossas. Né? Porque a gente torna a comparar aqui, ó. Se eu estou no primeiro ano, eu faço prova. Se eu estou no segundo, eu faço prova. Né? Até eu terminar o ensino fundamental, até no 9º ano, eu faço prova. Cada prova tem uma dificuldade diferente, de acordo com o grau que eu esteja. Assim também no espírito. Né? As minhas provas são de acordo com o meu grau evolutivo. Passei para o ensino médio,
eu continuo fazendo prova, não continuo? Passei para a faculdade, eu continuo fazendo prova. Também os espíritos. Então, animem-se, amigos. Nós vamos ter provas por muito tempo, né? Porque nós vamos estar sempre sendo testados. Recebi essa lição, né? Eu tenho que fazer prova para ver se eu aprendi aquela lição. Então, nós vamos levando provas e provas, mesmo quando a gente já está num grau mais adiantado. Aí, quando a gente chega no último estágio da faculdade, que a gente se forma, a gente apresenta o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Aí, quando a gente já está também a nível espiritual lá, terminando, se formando, a gente tem as missões. Não tem espíritos que têm missões? Que é quando ele já sabe, ele já provou todas as coisas, ele está numa missão. Agora ele já não está mais sendo provado, agora ele está em missão de ajudar. É assim. Nós vamos ter provas daqui para frente. Por isso a gente fica sempre assim reclamando das provas, né? Ou brigando com as provas. Não, as provas são ótimas para nós, né? A mesma coisa com relação às expiações, que são diferentes das provas, né? Vamos falar um pouquinho delas. Só que a gente também reclama das expiações, mas elas não são ruins, tá? Elas são só muito mal vistas, mas não são ruins. Nas expiações, o espírito ele se vê envolvido, né, em ações cometidas, em ações assim, muito ruins, né, cometidas por ele. Então, ele usou o livre-arbítrio, muito infelizmente, e desorganizou a situação de uma forma muito grave. Então, ele é obrigado agora a recompor aquela situação, né? A gente fica muitas vezes imaginando assim, eu matei, eu vou ter que ser morto igual. Não, nem sempre. Você tem que organizar a situação, mas nem sempre você precisa que seja da mesma forma, né? Deus ele é tão bom, você tem muitas formas para reorganizar aquilo que você estragou, né? Você só tem que reorganizar. Então a expiação é você reparar, reorganizar aquilo que você desorganizou. Então quando você tem uma expiação, é ruim? Né? É uma oportunidade que você está tendo de refazer uma coisa que você não fez bem, que você fez muito mal. Então você escolhe também como vir refazendo isso. Às vezes a gente não tem condição de refazer tudo de uma vez, a gente refaz aos poucos. Aos poucos a gente vai refazendo, né? E nós sempre estamos esquecendo disso e reclamando e colocando a culpa em alguém. Deus, então, é o maior culpado. Tadinho, tem que ter umas costas largas, porque a gente sempre põe a culpa nele, né? E não é a culpa dele. Se tiver culpa, é nossa, né? Então, nada de ficar botando a culpa para o outro. Ah, mas eu faço isso porque meu pai, porque a minha mãe, porque meu filho, meu marido. Não, eu faço isso porque eu faço, né? Então, a partir de quando, né, vou fazer uma pergunta bastante agressiva para vocês, né? A partir de quando nós vamos nos responsabilizar por nós mesmos? Mas ela não é para vocês só, é para mim também, né? Sempre o meu ouvido escuta primeiro. Quando é que nós vamos nos responsabilizar por nós? Né? Quando é que a gente vai parar de dizer que é o outro e vai assumir aquilo que realmente a gente precisa assumir? Quando é que a gente vai parar de adiar a nossa evolução, a nossa felicidade? A gente tanto reclama que quer ser feliz, mas a gente não assume a nossa felicidade, não é isso? Será que quando chegar a nossa hora de partir, a gente vai ter real valor para levar na nossa mala? Como é que nós vamos resolver essa questão? Né? Uma outra questão que está associada com essa, né, que a gente não pode esquecer, uma coisa bem importante, é que o nosso planeta está evoluindo. E nós fizemos a opção de quê? Permanecer nele ou vamos abdicar desse planeta? Vamos ser banidos dele? Ou queremos continuar nessa terra aqui? No fundo a gente reclama, mas ama. É uma decisão que, como a gente tem o livre-arbítrio, é nossa. Né?
mais uma vez, é por nossa conta, né? Então, fazendo as pesquisas, né, para falar com vocês um pouquinho sobre isso, eu achei uma coisa bastante interessante. No livro Plantão de Respostas, volume 2, Chico Xavier diz o seguinte, abre aspas, que não sou eu, tá? Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta do ano de 2057. No livro Atitude de Amor, de Bezerra de Menezes, através da psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, o Bezerra esclarece, né? A implantação do Espiritismo na Terra foi devidamente planejada na espiritualidade. Olha lá, vocês acham então que para o Espiritismo vir, não, foi assim, nós vamos botar o Espiritismo na Terra? Houve um tanto de reuniões, né, dos seres, dos espíritos superiores, missionários vieram, né? Aqueles que já estavam lá fazendo o seu TCC vieram para a Terra naquela época. E esse fato foi estudado pelos espíritos. Essa implantação foi determinada em 3 períodos de 70 anos. O primeiro período de 70 anos vai de 1857 a 1927. 1857, o marco da doutrina espírita, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos. São 70 anos onde as bases da doutrina começam e são implantadas, realmente são fincadas as bandeiras, né? Não só o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, Gênese, a Sociedade Espírita lá em Paris é fundada, a Revista Espírita, tudo isso é uma ebulição. No mundo da ciência, principalmente, ferve, né? Depois vem o segundo período de 70 anos, de 1928 a 1997. Esse segundo período é um período de consolidação da doutrina espírita. É um período de estudo e é um período de propagação. Antes, no início, era muito no meio científico. A coisa começou a se espalhar no meio científico, né? Depois, já nessa segunda fase, aí explode para tudo que é lado. E aí a consolidação, o estudo da doutrina se firma. São muitos centros, muitos médiuns famosos que estão reencarnando nessa época. E o terceiro período, que é o período que vai de 1998 a 2067. Observem as datas, né? 2067, então, fecha o período de implantação da doutrina espírita no planeta Terra. E sobre esse último período, Bezerra de Menezes ainda afirma: é o período das atitudes, diz Bezerra. Ou seja, o que a gente pode entender aí, então? Que é o momento da gente praticar tudo aquilo que a gente aprendeu, né? E vem de encontro que a gente tem que praticar tudo que a gente aprendeu para vencer as encarnações, para vencer a morte, para chegar lá com a mala cheia de virtudes, né? Então, olha como as coisas vão se fechando. Esse período, então, se fecha em 2067. Como o Emmanuel tinha dito, qual era o período mesmo que ia ter a implantação da regeneração, ia se ficar consolidada? 2057. Observa que está tudo muito próximo, né? Agora, então, nesse período, que é o período de prática, de vivência, né, a gente tem que deixar o discurso do lado. Por exemplo, como eu dei o exemplo do discurso da paz, né? O discurso da fraternidade, o discurso da caridade. Meu Deus, a gente é tão bom, eu sei que eu preciso fazer caridade, eu acho que é ótimo, mas naquela hora que eu tenho que tirar aquela minha blusinha lá, ai, mas essa blusinha eu não vou tirar para dar, não. Fica ali. Eu também não uso, mas ela continua ali, porque eu não vou tirar para dar.
Nem pensar, aquela blusa que eu mais gosto. Né? Então, olha novamente a mesma questão. Né? A gente precisa alinhar, vou bater na mesma tecla, vocês vão me jogar ovo hoje, mas eu vou bater na mesma tecla. Né? Alinhar pensamento, palavra e ação. Né? Porque é muito fácil a gente fazer metade do caminho. A gente usar a máscara do bonzinho é ótimo. Mas na hora de fazer, aí a gente vem a aprovação, a gente tem que provar, tem que fazer a prova, a gente é reprovado na prova, reencarna de novo. Ou a gente faz uma besteira tão grande na prova, que aí tem que vir uma expiação. E às vezes, mais do que uma expiação, uma contenção do nosso espírito num corpo completamente debilitado, débil, né? Por conta dessas nossas ações. Vejam que eu estou todo o tempo dizendo nossas, tá, amigo? Não fiquem tristes comigo. Né? E a gente vai destacar mais uma frase, que é a frase de Richard Simonetti, que diz assim, ó: chegou a hora do conhecimento descer da cabeça para o coração. Nós somos uma geração que a gente sabe muito, né? A gente tem a internet aí, tudo que a gente quer a gente procura, a gente acha, tudo que a gente quer saber a gente sabe com muita facilidade. Tá? Mas, e aí? Só ficamos no racional, só ficamos nos botões. Tá? Vamos deixar isso passar para o coração. Por falar em descer da cabeça para o coração, eu trouxe uma música. Vocês sabem que eu adoro história e adoro música, né? Hoje é meu dia, né? Contei história e estou trazendo música. Porque eu amo trabalhar com a música, porque eu acho que a música faz a gente poder mexer com esse emocional. Faz a gente sair dessa razão toda lá na cabeça e passar por uma coisa do coração. Essa música que eu trouxe para vocês se chama Divino Ensinamento e o autor é Chandra Lacombe. Eu já trouxe outras músicas do Chandra aqui. Chandra é um médium, né? Por assim dizer, porque todas as suas músicas são músicas espirituais e nos trazem muitos ensinamentos. Então, gostaria de pedir para vocês relaxarem o corpo, porém buscarem uma posição bastante confortável, se gostarem, fechar os olhos e ouvir com o coração, né? Esse poder é Deus. Se quero me conhecer, examino comigo. Se quero me conhecer, examino comigo. Examino comigo a raiz da ilusão. Examino comigo a raiz da ilusão. O meu mestre ensinador sempre aponta a direção. O meu mestre ensinador sempre aponta a direção. Que
quantas quimeras no nosso mundo, né? Quantas ilusões. E quantas vezes estamos nós correndo atrás das quimeras. Quantas vezes não nos curvamos, não nos ajoelhamos frente à vontade de Jesus. Quantas vezes continuamos a fugir da vontade dele, da vontade do Pai e dos convites de Jesus. Afinal, adiar para quê? Para que a gente está vivendo toda essa ilusão e adiando a felicidade? Que nós possamos viver nossa vida física de forma que na hora da nossa morte a gente tenha méritos suficientes, né? Para ser recebidos então pelos amigos espirituais com abraços, com alegrias. Que a nossa partida vá repleta de alegria e não de tristeza. Que as virtudes da alma realmente possam ser carregadas na nossa bagagem. Que assim seja e eu tenho certeza que assim será. Graças a Deus. Eu acredito que todos agora estão relaxados, não estão? Nossa, mãe, dá até vontade de cochilar. Vamos agradecendo nesse instante aos nossos mentores, anjos de guarda, guias espirituais e protetores, agradecendo a toda a equipe de higienização que tão bondosamente deu limpar e perfumar a nossa casa, agradecendo aos médicos em prol do espaço, os samaritanos, socorristas, os essênios, os terapeutas. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre amado, e ao Pai da vida por esse momento de ligação. E vamos pedindo ao Mestre Jesus que derrama as suas bênçãos sobre todos que aqui se encontram. Pedindo por todos que perambulam pelas ruas em karmas degradantes, pelos jovens viciados, pelos alcoólatras, pelos chefes de família desempregados, pelos lares desfeitos, pelos que estão se desfazendo, por todas as pessoas desamadas, desiludidas, descrentes, sofridas, agoniadas e perdidas, por todas aquelas que estão nas estradas, fazendo uso da bicicleta, do carro, do navio, do trem, do avião, que todas elas cheguem em paz a seus destinos. Pedindo ao Mestre Jesus também por todos aqueles que estão nos hospitais do câncer, do fogo selvagem, dos leprosários, dos orfanatos, dos asilos, dos cárceres, manicômios, hospitais aidéticos e vale dos suicidas. E hoje eu quero fazer um pedido especial ao Mestre Jesus. Mestre amado, liberta, Senhor, os brasileiros e o povo do mundo inteiro da maldade, da violência e da corrupção. Liberta, Senhor, os lares do Brasil e do mundo inteiro da violência, da maldade e da corrupção. Liberta os jovens do Brasil e do mundo inteiro das drogas, da maldade, da violência e da corrupção. Liberta, Senhor, no pedido especial, todas as crianças do Brasil, do Iraque, do mundo inteiro da violência, da maldade e da corrupção. Liberta também os cristãos do Brasil, do Iraque, do mundo inteiro, da violência, da maldade e da corrupção. Em tuas mãos eu coloco esse meu pedido, é o desejo de todos nós, Senhor, de libertarmos de toda essa maldade. Se vós nos libertardes, Jesus, nós seremos uma família em paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. E vamos agora nos preparando para o nosso passo.